Bom dia, amiguinhos lá de casa. Mais uma vez, eu estou ali, um sábado. E antes de mais, eu quero fazer uma oração para o começo do nosso culto de oração infantil, nesse sábado. Eterno Deus soberano Pai, te agradeço, Senhor, pelo sábado que o Senhor concedendo. Te agradeço, Senhor, também pela oportunidade de aprender mais e mais de palavra de Senhor. No nome de Jesus. Amém. Título de nosso culto de adoração infantil de sábado é a cura do chefe. E como está fazendo a cada sábado, eu teremos referência bíblica que lá em casa, com mais tempo e mais paciência, eu saber ler detalhes sobre a história que você empreende hoje de manhã. E referência bíblica são na Segunda de Reis, capítulo 5, dos versos 1 a 19. Segunda de Reis, capítulo 5, de versos 1 a 19. E nosso verso áureo, pés de manhã, está no versículo 19, que diz o seguinte: Eliseu lhe disse, vai em paz. Naamã era o comandante do rei da Síria. E ele era um homem muito poderoso, porque ele tinha várias vitórias à frente do exército do rei da Síria. Mas ele tinha uma luta muito pessoal. Ele tinha uma luta contra uma doença muito grave. Naamã tinha lepra. Nunca se lembra assim, eu se lembra da história de Naamã. Naamã tinha lepra, deixava ele ta coça, deixava ele com dores. Então, ele se podia tomar com tanta dor por tanto tempo. Então, já recorria a tudo médicos, já tomava todo tipo de medicamento, tanto naturais e outros, e ele que consegue a cura. A Bíblia está relatando, mas o exército de Naamã, quando ele está deixando a terra de Israel, eles veio com uma menina cativa. Então, mostrando ali, ela é uma menina bem nova, que a Bíblia está falando esse nome. Mas ele fez um trabalho super importante, um trabalho missionário que cada um de nós lá de casa, a criancinha lá de casa também, pode fazer. O que ele faz? Chegando lá, ele vai trabalhar para a esposa de Naamã. Então, vendo a situação de ser chefe, ele decide falar à esposa que se Naamã estivesse na terra de Israel, onde ele tem um profeta de Deus, ele seria curado. De certeza que ele seria curado. Então, a esposa de Naamã, o que faz? E passa mensagem para seu esposo. E deixa ele saber sobre o que essa menininha deixa ele saber sobre o profeta de Deus na terra de Israel. E Naamã que ele abriu portas, abriu esperança mais uma vez para sua vida, porque ele tinha tentado todo tipo de tratamento. Então, o que Naamã faz? E pega e manda uma mensagem ao rei de Israel através do rei da Síria para deixar ele saber que está bem lá e por que razão está lá. Está baba para tentar encontrar saúde para aquela lepra que está sofrendo. Só que o rei de Israel que acredita no objetivo que Naamã explica para nós que estava lá. E pensava que Naamã sabia com o objetivo de criar uma guerra ou atacar esse enquanto ele estava lá. Quando seu objetivo principal é procurar de ser saúde. Entretanto, o profeta Eliseu, através de uma visão, foi informado do comportamento do rei de Israel. Então ele decide mandar um recado, falando, não, deixa Naamã bem, é uma maneira de ele também saber, mas não tem um Deus poderoso, não tem um Deus que opera milagres. E foi assim que Naamã pega seus servos, seus cavalos e tudo aquela comitiva que ele tinha junto com ele, e dirige para a casa do servo do Senhor, do profeta de Deus, nesse caso, por chamar também. Então, chegando lá, ele foi recebido por um servo de Eliseu. O servo de Eliseu me deu um recado, dizendo que o profeta Eliseu tinha dito para ele bailar no Rio Jordão, para ele mergulha 7 vezes e lá ele está sendo curado. Então, ele está chamando na mão o tão poderoso comandante de rei de Síria. Ele fica contente com aquela atitude de profeta Eliseu? Não, de maneira nenhuma, porque ele só esperava para ser recebido com pompas e circunstâncias, porque ele é um senhor poderoso, ser posto que ele tinha. Mas assim não foi o caso. Um de seus servos falou assim, mas de todo modo, e para modo o profeta Eliseu pediu algo simples, somente bem, mergulha e serás curado. Será que se ele pediu algo mais difícil, o que está a fazer para ele?
Então você vai falar, não custa tentar. Então foi assim que Naamã dirige ao Rio Jordão para fazer exatamente o que o profeta Eliseu tinha mandado ele. Mas é bem, tipo, contrariado, porque é que acreditava ainda totalmente no que o profeta Eliseu falou. Mas como se serve, chamar a atenção, é da mesma maneira do bem tenta. E assim, chegando lá, na manda o primeiro mergulho, não se pode bater conta comigo, ele vai no segundo mergulho, ele daquele terceiro, e fica a espiar ainda nada que acontece. Aí eu falo assim, tu continua. E torna bem o quarto mergulho, nada. E 5, 6, até que o último mergulho na mão hoje a diferença quando ele vem fora de água. Ele repara, mas as feridas que a lepra totalmente tinha desaparecido. E foi assim que Naamã foi curado, totalmente curado. E assim ele testemunha do Deus poderoso, do Deus operador de milagres na vida de cada um de nós. Na lição que tu quer levar essa semana, nesse sábado, é que cada um de nós também pode ser testemunho como essa menina foi. Ele fez um trabalho missionário de ponta na casa de Naamã e nós também podemos ser um testemunho lá onde que for, se tu deixa somente Deus utilizando para isso. Então espera mais mensagem trabalhar diretamente em nosso coração e nós consiga partilhar também com os amiguinhos na onde que nós estiver. E para terminar, de fazer mais uma vez uma oração pedindo a Deus para sempre ajudar-nos a testemunha dele lá onde não estiver. Oremos. Eterno Deus, bondoso Pai, mais uma vez agradeço, Senhor, pelo sábado. E te agradeço, Senhor, a maneira que Senhor usa as menininhas para passar a mensagem de Senhor para a pessoa consciente do poder que Senhor tem. De mesma maneira, Senhor, queira também utilizar nossas criancinhas, nossos amiguinhos lá de casa e tudo quem está ouvindo também a ser um testemunho lá onde quer que estiver. Tudo que te pedir, Senhor, no nome do amor de Jesus. Amém.
Muito bom dia e feliz sábado a cada um de vocês que nos segue neste momento, tanto dentro do país como fora do país. Membros da igreja, não membros da igreja, prezados amigos, vocês são bem-vindos a esse nosso programa, que esta mensagem também vos diz respeito, que nesta manhã nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Claro que isto vai interessar a todo mundo. Porém, há outros que não se interessam. Mas é preciso que Jesus volte para salvar a humanidade, levar o seu povo para o reino dos céus. Hoje, caros irmãos e amigos, celebramos o sábado aqui na terra, mas amanhã vai ser na eternidade. Vai ser lá debaixo da árvore da vida. Encontro marcado com meus irmãos, meus amigos, para juntos celebrarmos a restauração do Éden, a restauração da raça humana. E nesta manhã eu vos proponho, mais uma vez, uma oferta especial para você que nos acompanha. Nós queremos distribuir milhares de Bíblias e queremos oferecer-lhe uma Bíblia toda novinha. Ela pode ser sua, basta ligar para o número que se vê aí no rodapé. Meu caro amigo, ligue quanto antes, porque isso não haverá para todo o tempo. Então aproveite essa oferta da parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia através do seu programa A Voz da Esperança. Mas mais, eu tenho aqui comigo uma série de estudos bíblicos, Ouvindo a Voz de Deus. Esta revista pode ser sua. De novo, basta ligar. Mas eu tenho ainda uma outra revista de suma importância, A Fé de Jesus ou A Fé em Jesus. Ela também pode ser sua, basta ligar e você receberá no seu domicílio, através de um mensageiro da Igreja Adventista, este livreto que vai ajudá-lo a compreender as doutrinas fundamentais da Bíblia. Nós teremos todo o gosto de lhe oferecer esta Bíblia e também estas duas séries de estudos bíblicos. Porém, até quando telefonarem, nós vamos meditar a palavra do Senhor. Vamos orar? Querido Deus e bom Pai que estás nos céus, obrigado pela tua palavra. Que teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações esta manhã e que nós possamos assimilar esta mensagem, viver esta mensagem e também transmiti-la àqueles que ainda não têm esperança e nem creem na volta de Jesus. Que a tua paz reine em Cabo Verde, no mundo inteiro, em nome de Jesus. Amém. Renovados os votos de um feliz sábado, aperte a mão do seu irmão, da sua família, seu esposo, sua esposa, seus filhos e deseje um feliz sábado. E dizer-lhes que Jesus em breve vai voltar com poder e grande glória. Vamos à Bíblia, a palavra de Deus, o livro que desafia os séculos, para ler no último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 16 e no versículo 15. É o texto que vai nortear a nossa conversa esta manhã. A minha Bíblia diz o seguinte: Eis que venho como o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nesta manhã nós vamos partilhar uma mensagem de fé e esperança sobre a volta de Jesus. Muitos no mundo não acreditam na segunda vinda de Cristo. Porém, há também alguns que acreditam na sua segunda volta. Se você for para um mini-mercado, um supermercado, um hipermercado e anunciar ao público que Jesus vai voltar, pode ser que até te ridicularizem. Não vão acreditar, vão zombar de ti. O público vai simplesmente zombar. Até esta. O mundo ainda não considera e nem leva a sério esta mensagem da breve volta de Cristo a esta terra. Na nossa cultura moderna, só valorizamos o que é imediato. Recusa-se a esperar
uma promessa que demora a realizar-se. Imediatistas. Por que falar da volta de Jesus? Pastor, por que mais um sermão sobre a volta de Jesus? Dirá alguém. Mas os senhores sabem que hoje em dia poucas vezes se prega do nosso púlpito sobre a volta de Jesus. Tanta filosofia. Nós esquecemos do ponto central das Escrituras, que é Jesus, sua morte, sua ressurreição e seu regresso a esta terra. Mas eu vos convido a meditar sobre a volta de Cristo, porque é nosso dever instruir o povo, quer aceite ou não, instruir o povo para uma mensagem de esperança, sobretudo aqueles que não acreditam. Nós devemos ajudar as pessoas a encontrar, a preparar-se para esse grande dia. Uma das perguntas que muitos fazem hoje em dia é a seguinte: será isso verdade? Jesus vai voltar mesmo? E você, caro irmão, caro ouvinte, tem essa mesma pergunta na mente? Será que Jesus vai voltar mesmo? É verdade. E a Bíblia tem uma resposta para essa pergunta. A palavra de Deus diz o seguinte: em São João, no capítulo 14, nos versículos 1 a 3, é um texto bem conhecido e uma das promessas fundamentais da vinda de Cristo a esta terra. Acompanhe a leitura, por favor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Uma das promessas maravilhosas da volta de Cristo a esta terra. Jesus não promete apenas melhores condições de vida, melhores condições de acolhimento, mas ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar a sua esposa. Aliás, São João diz que ele virá com Nova Jerusalém como uma esposa preparada para o seu marido. Meus caros irmãos, a volta de Cristo é mencionada na Bíblia umas 2.500 vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No dia em que Jesus subia para os céus, após a sua ressurreição, 40 dias depois da sua ressurreição, a Bíblia diz que os apóstolos ficaram todos de olhos para cima, olhando Jesus desaparecendo entre as nuvens. De repente, dois varões se detiveram diante deles, dizendo o seguinte: vamos à Bíblia para ver o que é que eles disseram, para demonstrar essa crença na volta de Jesus. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos 9 a 11, nós lemos o seguinte: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram diante deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo como vistes subir. Notem esta promessa maravilhosa. Este mesmo Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá da mesma maneira. De que maneira? Visível, corpórea, gloriosa, para buscar a você, meu irmão, para buscar a você, minha irmã, para buscar a sua igreja e levá-la para a Nova Jerusalém. A vinda do Senhor é uma promessa divina e certamente se cumprirá ao pé da letra. Alguém escreveu dizendo que as promessas do Senhor são firmes como Gibraltar e certas como o nascer do sol. Jesus vai voltar com poder e grande glória. Mas quando voltará Jesus? Nós lemos em São Mateus 24, versículo 36,
A minha Bíblia diz o seguinte, São Mateus 24, versículo 36. Notem o que é que a Bíblia diz em resposta a essa pergunta. 24, 36. A minha Bíblia diz, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Quando voltará Jesus? Todos gostariam de saber, conhecer a data, o dia, a hora, o ano do regresso de Cristo a esta terra. Mas Jesus, ele entendeu que nós não precisamos saber do dia e da hora. É uma questão de fé. Nós devemos acreditar na palavra do Senhor. Embora ele não tenha deixado o dia e a hora do seu regresso a esta terra, ele deixou sinais de alerta, de advertência, de exortação, que nos levam a entender que, na verdade, Jesus não tarda a voltar. Porém, a palavra diz, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, unicamente meu Pai que está nos céus. Isto perturba muita gente. Isso deixa muita gente confusa. A questão do tempo, a Bíblia diz que não existe numa data certa. Isto perturba muita gente, a concepção do tempo. Muitos querem saber. Os discípulos também quiseram saber. Diz-nos, quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Muitos tentaram no passado, até os dias de hoje, fixar uma data da volta de Jesus. Mas dentre todas essas datas fixadas, todas abortaram. Todas terminaram em desapontamentos. Vocês já devem ouvir do grande desapontamento de 22 de outubro de 1844. Um metodista de nome Guilherme Miller, na base da profecia de Daniel 8,14, entendeu, compreendeu que a terra que seria purificada era esta terra. Isto é, Jesus iria voltar a 22 de outubro de 1844. Jesus não voltou. Houve o chamado grande desapontamento. Mas em pleno século XX, muitos fixaram a data do fim do mundo. Há um padre francês de nome Bernard Moreau. Ele escreveu dizendo que nem a ciência mais desenvolvida é capaz de dizer com precisão a data da volta de Cristo a esta terra. Em 1914, um famoso religioso de nome Charles Taze Russell anunciou que Jesus viria em 1914, a data da vinda do grande Todo-Poderoso. Mas não é somente ele, muitos outros, eu vou citar alguns. O grande educador batista John Schillenbey, ele escreveu que o milênio começaria no ano de 1915. Nada aconteceu. Os assembleanos fixaram os anos de 1917 e 18 como o ano do fim do mundo. Mas mais, George Wilmans, fundador da Igreja do Primogênito, ele previu que a segunda vinda ocorreria em 1969, a 9 de agosto. Nada aconteceu. Muitos outros previam o fim do mundo no ano 2000. Há uma profecia extra-bíblica, não está na Bíblia, que diz que o mundo não chegaria nem passaria ao ano 2000. Muitos se prepararam no ano 2000 para ir para o céu, que o mundo ia acabar nesse ano. Nada aconteceu. Em pleno século XXI, temos muitas datas também. Eu vou citar algumas somente. Por exemplo, Pat Robertson, em seu livro O Novo Milênio, sugere que o dia 29 de abril de 2007 seria o dia da destruição deste mundo, do planeta Terra. Mas mais, Haroldo Camping, ele previu que o arrebatamento e terremotos devastadores ocorreriam em 21 de maio de 2011 e que
neste dia, Deus levaria para os céus a terça parte da população da terra. Estão a perceber? Temos mais datas, porém todas elas falharam nas suas profecias. Todas as datas vindouras que poderão ser anunciadas falharão. Isto por quê? Porque o livro que desafia os séculos, a Bíblia Sagrada do Viajor, o guia mais seguro, diz no Evangelho segundo São Mateus, nós já lemos, eu vou apenas reler o texto. 24:36 de São Mateus diz: daquele dia e hora, quantos sabem? Ninguém sabe, nem os anjos, seres espirituais, magníficos em poder, estão no trono de Deus, não sabem. Mesmo o Filho, Jesus Cristo, não sabe, isto é, não recebeu a missão de comunicar, transmitir a dar para não criar ansiedade na vida de quem quer que seja. Diz o texto, apenas o Pai sabe o dia da volta de Jesus. O homem não pode entrar no tempo de Deus. É o que nós queremos saber. Do tempo de Deus, conhecer o seu tempo. Nada disso. Meus caros amigos, nós devemos estar preparados para esse dia, porque ele vai chegar em breve. O grande problema nosso é o conceito que nós fazemos a respeito do tempo. Nós temos o sentimento de que Deus demora muito a tomar essa decisão de enviar Cristo a esta terra. Nós esquecemos que o tempo do homem não é igual ao tempo de Deus. E que cada data, dia e hora da sua volta, ninguém sabe. Ninguém. Somente Deus sabe. Às vezes manifestamos pressa quanto à volta de Jesus para exterminar o sofrimento sobre a terra, exterminar o mal sobre a terra. Não é verdade. E alguns vão a ponto de desesperar, desanimar, porque isto tarda a voltar. O apóstolo São Paulo também manifestara esse desejo, conforme Filipenses 1, 23 e 24, desejando a morte do que a vida. Meus caros irmãos, nada disso. O apóstolo São Pedro, na sua carta, segunda carta, 3, versículo 9, diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Deus não age nem antes nem depois do tempo, mas no tempo certo. E os planos de Deus, os propósitos de Deus não conhecem nem adiantamento nem atraso. No dia certo, nem um dia mais nem um dia menos, no dia certo, Jesus Cristo vai voltar para esta terra. O céu vai se enrolar como um pergaminho e ele voltará, não como uma criança indefesa, não como nascer há 2000 anos atrás, mas virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para buscar os seus filhos, todos aqueles que aceitarem a Cristo como seu Salvador pessoal. Perante esta cena, esta situação, qual deve ser a minha, sua atitude? Você que nos escuta lá em casa, você caro amigo, que está em contato com a palavra de Deus, ponha na cabeça que Jesus vai voltar. Quando? Nem os anjos, nem o Filho, mas apenas Deus. Prepare-se para esse grande encontro. O próprio Senhor Jesus Cristo, respondendo às perguntas dos discípulos, disse: o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Este Evangelho do Reino, essa boa nova da salvação, segundo as Escrituras, deve ser levada ao mundo inteiro. Ao mundo inteiro. Quando esta mensagem atingir o mundo inteiro, o último homem, última mulher, Jesus vai voltar a esta terra. O próprio Senhor Jesus Cristo terá dito isto. Portanto, são os incrédulos que atrasam a volta de Jesus. Deus usa da sua paciência, da sua misericórdia para conosco, mas, meu caro amigo, a sua misericórdia não dura para sempre, indefinidamente. A porta da graça, da misericórdia vai se fechar um dia como a arca se fechou. Como a porta do Éden se fechou, um dia a porta da graça vai se fechar. E a partir daí, ninguém
mais poderá aceitar a Cristo, ninguém mais poderá rejeitar a Cristo. É o que vai acontecer em breve. O tempo da graça não vai durar indefinitivamente. Não se deve abusar da longanimidade, da misericórdia, da paciência de Deus. A terceira pergunta que a Bíblia vai responder: como será a sua volta a esta terra? Embora não se conheça a data, a Bíblia não esconde como acontece esse evento. São Paulo, aos Tessalonicenses, escreveu o seguinte, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 18. A minha Bíblia diz: portanto, o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares e para sempre estaremos com Ele. É o que diz a palavra do Senhor. Ele virá com poder e grande glória. Ressoada a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo, que morreram na graça de Jesus, na fé de Jesus, ressuscitarão. Os justos vivos serão transformados, diz a Bíblia, num abrir e fechar de olhos. E todos seremos arrebatados. Não se trata do arrebatamento secreto. O arrebatamento secreto não é bíblico. Porque a Bíblia diz no livro do Apocalipse, 1 versículo 7, ele virá com as nuvens e todo olho o verá, mesmo aquele que os crucificaram, que os transpassaram. Então não se trata de um arrebatamento secreto. Reunirá todas as nações perante si e separará os bodes das ovelhas, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Meus caros amigos, será um momento de tristeza para uns, será um momento de grande alegria para outros, será um momento de separação. Será um momento de separação do trigo e do joio. É verdade. O joio vai para o fogo eterno e o trigo para o celeiro celeste. Estarão dois no campo. Se os dois fizerem a vontade de Deus, os dois serão levados. Mas, se um fizer a vontade de Deus e o outro não, vai haver separação. Um será levado e o outro será deixado. Mas não é plano de Deus. O plano de Deus é a salvação por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vocês podem consultar em casa no livro de Lucas 17, versículos 26 a 30, 34 e 36. Ele enviará os seus anjos para receber, para recolher de uma a outra extremidade da terra todos os seus filhos. Ninguém será esquecido. Ninguém ficará para trás. Os salvos serão arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. No campo, nas viagens, na escola, todos serão reunidos perante Deus para receberem o seu galardão. O que fazer neste compasso de espera? É a última pergunta que a Bíblia vai responder. Jesus vai voltar? Quando ele vai voltar? Ninguém sabe. Como virá ele? Nós acabamos de ver. Virá com alegria, com alarido, voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Agora, o que fazer nesse compasso de espera? Enquanto ele não vem, o que é que nós fazemos? A primeira coisa é se preparar. Toda a nação cabo-verdiana, todo o mundo deve se preparar. Na vida, as viagens, os negócios, o casamento, os estudos, tudo isso exige preparativos. E nós nos preparamos para tudo e qualquer coisa. Mas será que alguém está preocupado para se preparar para ir ao céu? Você está preocupado? Você está se preparando para este maravilhoso evento, o maior na história da humanidade? Uma criança disse para a sua mãe: mãe, eu vejo que aqui em casa todo mundo se prepara para ir para a escola, para ir para o trabalho, para comer, para dormir. Todo mundo se prepare. Mas não vejo ninguém preocupado em se preparar para o dia da volta de Jesus. É verdade. Nos preparamos a todos os níveis, menos para o encontro feliz com Cristo. Meus caros amigos,
para uma viagem. Você prepara o seu passaporte. Você tem o seu visto no passaporte. Porque ninguém será clandestino no céu. Na terra temos clandestinos em todo lado e a gente começa a abrir os olhos. Agora. Mas no céu não haverá clandestino. Não. Haverá gente que aceitou a Cristo deliberadamente, por sua própria espontânea vontade, em reconhecimento do que Cristo fez na cruz do Calvário. E estes subirão com Cristo. Estes terão visto no passaporte. Esse passaporte está carimbado com o sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. O que nós devemos fazer é nos prepararmos. Vigiai, orai, porque vocês não sabem o dia em que Jesus há de voltar. São Mateus 24, 42. E Jesus repetiu isso várias vezes em São Marcos 13, 33 e 37. Vigiai. O que vos digo a todos é vigiar. Sentinela, alerta. Pronto para, se Cristo vier agora, possamos estar prontos para subir com Ele. Vigiar deve ser constante. Eu vou terminar com as virgens loucas, com as virgens prudentes, as virgens loucas, insensatas. 10 jovens saíram ao encontro do esposo, levaram azeite e as prudentes, inteligentes e sábias, levaram uma vasilha como reserva. Caso o noivo demorasse, tinham azeite na vasilha. Mas as imprudentes não levaram nada. O esposo demorou, todas dormiram. À meia-noite ouviu-se o clamor. Aí veio o esposo, saiu ao encontro. As prudentes ajuntaram, acrescentaram azeite na sua lâmpada e saíram ao encontro. E as imprudentes não tinham, as lâmpadas não acendiam. Pediram, mas não era um momento propício. O momento já era ultrapassado. Ide à cidade comprar. Elas foram comprar. Enquanto elas iam comprar na cidade, o noivo chegou. As que estavam prontas entraram na cidade, entraram na sala para a festa. Meus caros amigos, sejamos prudentes, sejamos contados entre as jovens prudentes, para não ficarmos para trás. O que é que ficou na mente a respeito desta verdade sobre a volta de Jesus? O que é que você gravou na sua memória sobre a volta de Jesus? Uma volta que ninguém conhece o dia, ninguém conhece a hora, ninguém conhece o ano. O que é que ficou na sua memória? Ele voltará numa data secreta. Ninguém sabe. Ele irá buscar os seus filhos. Ele nos adverte a estar prontos. Eis que venho sem demora. Eis que venho logo. E comigo está o galardão, a recompensa para todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Este texto nos envia para o Jardim do Éden. Esse texto que nós iniciamos, de Apocalipse 16, 15, nos leva até o Jardim do Éden. Quando Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus, quando pecaram, se deram conta que estavam nus e foram procurar folhas de figueira para esconder a sua nudez. O Apocalipse nos diz que um dia, quando o Senhor vier, que ninguém seja encontrado despido, que ninguém esteja nu para mostrar a sua vergonha, mas que todos sejam cobertos com o precioso, o manto da justiça de Cristo. Lavar a sua vestidura no sangue do Cordeiro. É isso que nós devemos preparar. Todos aqueles que rejeitarem o sacrifício de Jesus Cristo, um dia ficarão tal e qual Adão e Eva no jardim do Éden. Sejamos todos cobertos com o manto da justiça de Cristo. E um dia todos nós receberemos vestidos tecidos nos tiares do céu. Meu amigo, você está se preparando para este maravilhoso evento? Você está pronto para este maravilhoso evento? Se não, prepare-se, porque amanhã pode ser muito tarde. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, nos ajude a acreditar no assim diz o Senhor. Não o que os homens dizem, mas no assim diz o Senhor. Se está na Bíblia, eu acredito. Se discorda da Bíblia, não é para mim. Daquele dia e hora, ninguém sabe. Que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Querido Deus e bom Pai que estás nos céus, obrigado
pela tua palavra, que nos alerta que Jesus vai voltar em breve. Daquele dia e hora ninguém sabe, mas nós sabemos que ele vai voltar e precisamos estar preparados para o grande dia da volta de Cristo. Abençoe todos os nossos amigos, todos os nossos irmãos que nos acompanharam na explanação da tua palavra, que o teu Espírito Santo possa falar em seus corações, que eles possam reter o essencial, preparar-se, vigiar-se para o dia da volta de Jesus. Despede-nos em paz, te rogamos em nome de Jesus. Amém.